Olá, amantes dos quadrinhos! Sei que todo mundo conhece a Disney, mas você conhece todos os personagens? Aqui neste vídeo vou apresentar para vocês um super-herói que é um pato. Na verdade, ele é um super pato. Sim, hoje vamos falar sobre o super-herói Super Pato. O Super Pato é um super-herói dos quadrinhos da Disney. E por trás da máscara do Super Pato está o Pato Donald. O alter ego do Pato Donald, chamado de Super Pato, foi criado em 1969, devido às crianças reclamarem que o Pato Donald era sempre um perdedor nas histórias. Foi então que o roteirista Guido Martina e o desenhista Giovan Battista Carpi resolveram esse problema, dando a Donald um pseudônimo de super-herói chamado Paperinik, que é uma combinação dos nomes Diabolik, um vilão fictício popular na época, e Paperino, o nome italiano de Donald. Esse foi o nome heróico na versão italiana do Pato Donald. A princípio, Donald criou sua identidade heróica para se vingar do tio Patinhas e do Gastão, e do seu vizinho Silva. Mas depois começou a se interessar a combater outros adversários. Portanto, ele não agia exatamente como um herói. Às vezes, ele reparava algumas injustiças cometidas contra ele, Donald, mas de maneira ilegal. Contudo, mais pra frente isso mudou, e ele começou a combater os crimes, mais como um herói em Patópolis, enfrentando inclusive os irmãos Metralha. A primeira aparição do Super Pato foi em uma história de 60 páginas chamada Paperinik il Diabolik Vendicatore, ou seja, Super Pato, o Diabólico Vingador. Publicada em duas partes em 1969, essa história é considerada um clássico das histórias italianas com relação à família Pato. O público gostou de Donald agindo com mais confiança, inteligência e habilidade do que em sua identidade normal. No Brasil tivemos algumas publicações, onde em 1989, na edição de luxo número 3, tivemos a saga do Super Pato. E em 2009 tivemos a HQ Super Pato 40 anos. Acompanhamos então Donald iniciando sua vida como o mascarado Super Pato, quando ele recebe um prêmio que seria destinado ao Gastão e que foi dado a Donald por engano, e ao chegar à Vila Rosa, ele descobre um diário secreto de Phantomils e os segredos de Vila Rosa. Ele também descobre um uniforme abandonado de Phantomils, que era um conhecido assaltante de elite e justiceiro ocasional em fins do século XIX e início do século XX. Então vamos abrir parênteses aqui. Fantomas foi um personagem criado por Marcel Alain e Pierre Soulvestre, que era um personagem principal de romances publicados entre 1911 e 1963. Este personagem era um mestre do crime e manipulador, e portanto o nome Phantomils foi possivelmente derivado desse personagem. Continuando, Donald aprende seus métodos, ou seja, os métodos do Phantomils. E assim Donald apresenta ao professor Pardal as anotações do diário
que especificavam as armas e os meios de transporte de Phantom Mills. Em pouco tempo, Pardal equipa Donald com cinto de utilidades e botas especiais que contêm muitos dispositivos úteis. O professor Pardal se torna o fornecedor de equipamentos. Um dos equipamentos é os caramelos canceladores de memória e o carro X, onde pegaram o próprio carro de Donald e o equiparam. Então, na primeira missão, Donald nomeia a si mesmo de Super Pato. E a sua primeira missão é roubar o colchão de seu tio, que contém $1 milhão em notas pequenas. Ele realiza o crime certificando-se de que Patinhas inale o suficiente de uma droga adormecedora que o mantenha fora de ação por toda a noite. Ele arma a cena para que Gastão leve a culpa. Em 1996 tivemos as novas aventuras do Super Pato. As histórias do Super seriam mais inspiradas nos heróis americanos da Marvel e da DC. As histórias deixaram aquele ar mais infantil, assumindo um ar mais adulto. As histórias nunca tinham soluções simples e muitas vezes o Super Pato tinha que tomar decisões difíceis. Nessa fase, Donald trabalha como zelador no edifício Patofoot Tower. Nesse prédio, ele encontra um piso secreto no lugar. Descobre que era o laboratório secreto de Edward Patofus. Ali, ele encontra Uno, uma espécie de inteligência artificial que passa a ajudar o Pato como um mentor em suas missões. Na Itália, o quadrinho teve 50 edições e aqui no Brasil apenas 6, bem bagunçadas. Depois disso, tentaram reinventar o personagem e sua origem, mas os fãs odiaram. O legal é que o Super Pato Novas Aventuras era ousado e bem diferenciado, envolto em um universo próprio, mas frequentado por personagens clássicos da Disney. E aí, o que você achou desse personagem da Disney? Você já conhecia? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui sempre tem novidade!